Então vamos para o principal, definição de conhecimento. Essa questão central da epistemologia, como se definir conhecimento. E ela marca toda uma sub-área da epistemologia, que é a análise do conhecimento. Antes de se definir conhecimento, é necessário fazer um estudo pré-filosófico dos sentidos dos verbos conhecer ou saber. Em português nós temos os dois verbos, conhecer e saber. Em inglês somente to know. Há três formas de conhecimento a serem distinguidas. Acho que pode-se encontrar mais, mas essas são as três fundamentais. Conhecimento como saber fazer, know-how. É o domínio de uma ação ou atividade. Por exemplo, eu sei nadar, eu sei assoviar, eu sei andar de bicicleta, eu sei falar português. Esse é um conhecimento que costuma ser automatizado. Por exemplo, andar de bicicleta. Primeiro eu preciso pensar, e por isso eu caio, porque eu preciso pensar nas pedaladas e me equilibrar. Mas com o tempo ele se torna um conhecimento automatizado. Eu não penso mais ao andar de bicicleta, mas eu posso ocupar meu cérebro com outras coisas, como pensar em filosofia, eu posso cantar, assoviar, etc. Essa automatização, dizem os neurologistas, é uma medulização da, das reações. Elas não passam mais pelo córtex. Esse conhecimento automatizado que nós temos, ele é compartilhado com os animais. É um passarinho, a gente diz que ele sabe construir o seu ninho. Segundo, é um conhecimento por familiaridade ou contato. Russell chamava isso de acquaintance. A tradução é familiaridade. I'm acquainted with someone. E se exige a presença do objeto. Por exemplo, eu conheço Maria, eu conheço Juan, mas eu não posso dizer que eu conheço a rainha da Inglaterra, porque eu não fui nunca apresentado a ela. Eu conheço Caicó, eu não conheço Moscou, porque eu nunca estive lá. Eu também não conheço as cataratas do Niágara. Eu posso saber uma porção de coisas sobre Moscou, ter o mapa decorado da cabeça, saber onde é o Kremlin, etc. Mas, mesmo assim, eu poderia dizer que eu sei uma porção de coisas sobre Moscou, mas que eu não conheço. Mas mesmo assim, eu não conheço Moscou. Então, exige experiência sensorial e é de objetos particulares. A forma lógica é essa aqui. A conhece M. O verbo é conhecer e não saber, e M é o nome de um objeto. Por exemplo, Maria. Eu conheço Maria. Essas duas formas não são as mais importantes. A mais importante é esta aí. É o conhecimento como saber que, knowing that. É o conhecimento proposicional. E ele pode ser verdadeiro ou falso. Ele tem a forma A sabe que P, onde P é uma proposição qualquer. Exemplos: eu sei que 2 e 2 são 4. Eu sei que Schliemann desencavou a Troia. Eu sei que Natal é no Rio Grande do Norte. Em português, nós usamos o verbo saber e não mais conhecer, como no segundo caso do conhecimento por acquaintance. E esse conhecimento proposicional é o conhecimento que nos interessa, porque ele diz respeito a toda a cultura humana, aquilo que está nas nossas bibliotecas é conhecimento proposicional, daquilo que pode ser verdadeiro ou falso. O P, A sabe que P, e o P pode ser verdadeiro ou falso. O que realmente nos importa entender é três, e nos importa analisar. E o conhecimento, como saber que, é o conhecimento proposicional, é muito mais relevante. Então, depois que nós fizemos essa análise pré-filosófica, que pode ser encontrada com auxílio de dicionários, dos vários sentidos
do conceito de conhecimento, é, da expressão conceitual, nós podemos agora nos concentrar no subconceito fundamental que é o de conhecimento proposicional. Então, a primeira definição de conhecimento proposicional é a chamada definição tradicional ou clássica ou tripartida, porque ela já foi proposta por Platão no diálogo Teteto e foi aceita ao longo da tradição até a década de 1960, 63, quando foi colocada em questão devido ao chamado problema de Gettier. Eu vou expô-la no que se segue. Aqui está Platão. A definição tripartida constitui-se em uma conjunção de três condições, segundo Platão. Primeiro é a condição de verdade. Se o sujeito epistêmico A sabe P, sabe que P, então P é verdadeiro. É a condição de verdade. Se A sabe que P, isso implica, na verdade, P. Em outras palavras, eu não posso saber o falso. Eu não posso conhecer o falso. Eu não posso saber que a lua é de queijo. Eu posso pensar que eu sei que a lua é de queijo. Uma criança pode pensar isso, mas ela não sabe. Nós só sabemos proposições que são verdadeiras. A objeção, uma objeção que pode ser feita, a todas essas condições podem ser feitas objeções, os gregos sabiam que os deuses viviam no Monte Olimpo. Mas é falso que eles viviam no Monte Olimpo. Logo, é uma objeção. Resposta. Isso aí é sinóptico, há uma palavra que estava faltando, que é pensavam que, os gregos pensavam que sabiam que os deuses viviam no Monte Olimpo. Eles não sabiam realmente. É isso que está em questão. Então, é fácil responder essa objeção. Nós só sabemos aquilo que é verdadeiro. A segunda condição é a condição de crença. Se o sujeito epistêmico A sabe P, então ele acredita que P é verdadeiro. A sabe que P implica na crença de A de que P é o caso. Você não pode dizer, eu sei, mas eu não acredito. Isso não faz sentido realmente. A sabe que P, então A não acredita que P é impossível. Eu sei que o Sol é quente, mas eu não acredito nisso. Não dá. Mas há objeções aí também. Uma mãe que não quer acreditar que o filho foi morto na guerra. Ela sabe, mas não acredita. Ou uma pessoa muito nervosa na hora da prova oral que não acredita no que está dizendo, mas acerta as respostas. Então, mas temos uma resposta para isso. Nós podemos distinguir a crença no sentido psicológico, emocional, e a crença no sentido lógico-epistêmico. Isso aqui é um pouco como fé. No sentido lógico-epistêmico, eu tenho uma probabilidade que eu dou à crença, e é uma probabilidade racionalmente dada, justificada. Então, nesse último sentido, é que está em questão. A crença é uma probabilidade acima de 0,5 ou 50%, dada a proposição de que ela seja verdadeira. Isso geralmente advém de uma justificação qualquer. Então, a probabilidade que a crença verdadeira teria de ser, no caso do conhecimento, tem que ser próxima de 100%. Aí você pode descansar em paz. Então, tem que ser uma probabilidade suficientemente alta para que a dúvida seja desconsiderada. Por exemplo, eu sei que amanhã o sol irá nascer. Eu sei que Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Claro, eu posso estar errado, mas a probabilidade é mínima de que eu esteja errado. Isso aí se chama certeza prática, do ponto de vista mental. Agora, por exemplo, eu sei que os aviões irão voar dos seus aeroportos amanhã. Eles irão para o ar amanhã. Eu posso dizer isso, mas a certeza
prática existe, mas não é uma certeza absoluta e não há uma garantia de probabilidade um, que é a probabilidade matemática lógica. Por quê? Pode ser, digamos, que ocorra uma guerra mundial, uma guerra atômica, durante essa noite os aviões não saiam dos seus aeroportos amanhã. Pode ser que um asteroide se choque contra a Terra e os aviões não saiam dos seus aeroportos amanhã. Ok, teria que ser um asteroide bastante capcioso para não ser detectado, mas isso não importa agora. A terceira condição é a condição de justificação. Se o sujeito epistêmico sabe que P, então ele tem uma justificação, uma razão para a sua crença na verdade P. A menos, como veremos, que P expresse uma crença básica. Formalmente, A sabe que P, então A tem uma justificação ou uma evidência para P. É melhor escrever dessa forma. A tem uma justificação para sua crença em P, onde J é a justificação. Por exemplo, eu sei que Johann Sebastian Bach foi o autor do terceiro concerto de Brandenburg. Porque eu tinha um disco de vinil em casa quando eu era criança e eu ouvia e estava lá escrito. Essa é a minha justificação. Então, mas há objeções. Há justificações que não contam. Por exemplo, uma pessoa que crê que irá dar cavalo no jogo do bicho porque sonhou com esse resultado. Digamos que ela aposte, dê cavalo, ela acredita, é verdadeiro que deu cavalo, é verdadeiro, ela acredita e ela tem esta justificação aqui. Agora, essa justificação não é razoável, não é aceita pela maioria de nós. Então, falta de razoabilidade aqui é falta de aceitabilidade, geralmente pela comunidade de ideias, pelo sujeito avaliador do conhecimento, da pretensão de conhecimento. Então, com isso, eu posso construir a definição tripartida de conhecimento. Da conjunção das três condições, nós temos a definição tripartida de conhecimento, que formalmente se expressa assim. A sabe que P é definido como 1. Condição de verdade. P é verdadeiro. Conjugado A acredita que P é verdadeiro. A crê que P é o caso. 2. E terceira condição, A tem uma justificação adequada, razoável, para a sua crença em P. Conjugadas, nós temos a definição tripartita. Crença verdadeira, opinião verdadeira adicionada a um logos, é o que Platão dizia. Mas nós diremos que esse logos é a justificação ou a evidência dada. Então, cada uma dessas três condições é necessária, seria necessária para o conhecimento. Mas as três conjuntamente, as três juntas, são suficientes para o conhecimento. Se eu tenho crença verdadeira justificada, então eu sei, segundo a definição tradicional tripartite. O ponto importante é que o caráter suficiente da conjunção de condições foi questionado em 1963 por Edmund Gettier, em um artigo de 2,5 páginas, e que essa objeção precipitou o aparecimento de inúmeras tentativas de modificar a definição tradicional ou desenvolver uma nova alternativa. Existem milhares de artigos hoje escritos sobre definição de conhecimento, tentando alternativas ou tentando consertar a definição tripartite tradicional. Essa nova discussão que essencialmente constitui a sub-área chamada hoje de análise do conhecimento. Na minha opinião, existem muitas coisas que são invenções que não contribuem para a análise do conhecimento em si. Talvez contribuam para outra coisa, se contribuírem. E há muitos exemplos do tipo Gettier, de modo que eu irei apresentar aqui apenas dois mais interessantes. O artigo de Gettier foi quase casual. Ele teve uma ideia, objetar contra a definição
tradicional de conhecimento. Já existiam exemplos do tipo. Gettier ele inventou alguns um pouco. Para nós hoje nós temos exemplos mais interessantes, e eu vou utilizar os exemplos mais interessantes e deixar de lado o Gettier. Só uma curiosidade, Gettier precisava publicar um artigo para obter tenure ou coisa assim naquele ano, e ele inventou de publicar esse artigo de 2 páginas e meia, coisa assim, e por acaso o artigo suscitou inúmeras respostas. Eu não sei se tanto para o bem quanto para o mal, mas eu penso que seja, no final das contas, para o bem. Bem, a diversidade, mesmo que eu tenha erros, me parece importante. Agora, vamos lá. Dance. João liga a TV para ver o final do jogo do Campeonato Nacional de Futebol. Esse exemplo dado por Dance, ele liga para ver o final. É hoje o dia do jogo, ele sabe disso. Ele vê o Grêmio vencer e conclui: sei que o Grêmio venceu o campeonato desse ano. E desliga a televisão e sai. E encontra os amigos que concordam: é isso mesmo, o Grêmio acabou de vencer. Então, isso é verdadeiro, João acredita, e além disso, João tem uma crença, uma crença bastante aceitável. O problema é que João acabou de assistir o final do campeonato do futebol do ano passado, também ganho pelo Grêmio. Porque ele ligou no canal 3 ao invés de ligar no canal 9. Digamos que alguém saiba disso e sabe que ele não sabe. Porque ele não tem uma justificação que torne a proposição verdadeira, mas a sua justificação parece ser adequada e razoável. Portanto, ele tem uma crença verdadeira justificada e não tem conhecimento. Um outro exemplo, eu estou na praça principal da cidade, olho para o meu relógio de pulso, são 11h15 da manhã. Eu concluo que sei que são 11 horas. Pois ver as horas no relógio de pulso é uma justificação plenamente razoável. Mas eu olho então para o relógio da igreja da matriz e à minha frente. Ele mostra que são 11h15 da manhã. Isso confirma a minha conclusão. Mas então eu me lembro que ontem meu relógio estava atrasando. Ele deve ter parado às 11h15 horas de ontem, da noite passada. Conclusão minha é de que no momento que eu olhei o relógio e pensei que sabia que eram 11h15, eu não sabia. Eu tinha uma crença verdadeira, razoavelmente justificada. A gente olha no relógio e dá as horas, e eu não sabia. Então, esses são os exemplos. Agora, em seguida, nós passaremos às respostas que o problema de Gettier induziu.